Olá, gente, aqui é a Rafa Fustanho. Eu vou comentar sobre um filme italiano chamado La Scuola Cattolica, que é baseado num livro e é um crime que aconteceu, então baseado numa história verídica. Essa história envolve temas muito pesados, como estupro, como sequestro, como vários... sequestro é a palavra certa, mas cárcere, né? Então, já aviso que esse vídeo, além de spoilers sobre a história, tem gatilho. Então, se esse tema for delicado pra você, fora que é um tema que é recomendado para pessoas acima de 18 anos. Então, se você tem menos de 18, eu não recomendo que assista. Se esse tema é delicado pra você, ou se você está num momento frágil, por favor, não assista esse vídeo, porque eu vou entrar aí com alguns detalhes que, né, podem não ser um momento bom pra sua saúde mental, ou enfim, né? Fica aí o aviso. Esse filme, na verdade, no original, como eu disse pra você, chama La Scuola Cattolica. Ele é um filme de 2021, italiano, que chegou agora na Netflix. E ele, pra tradução, eles botaram Garotos de Bem, que é mais aquela história do homem de bem, da mulher de bem, da família de bem, que é sempre puxada sempre para um lado religioso, né? Das pessoas que são pelo bem da família. E vai ali fundo numa cicatriz grande da Itália, onde em 1975, em Roma, numa escola, né, que era um internato, não era um internato, na verdade, era uma escola tipo São Bento aqui no Rio de Janeiro, que é exclusiva de meninos, só podem homens. Ela era uma escola renomada, extremamente religiosa, e os seus alunos tinham falhas brutais na família. Um exemplo disso era que, por serem de terem muito dinheiro e serem ausentes, os pais compensavam os filhos com presentes, mesmo que eles não merecessem ou tivessem bom comportamento. Quando a escola chamava atenção ou tentava chamar atenção, os pais que são chamados na escola, eles acabam sendo extremamente passadores de pano, né? Acho que a palavra certa é essa. Inclusive vai ter o papel do excelente Riccardo Scarmaccio. Ele é um ator sensacional, já falei sobre ele em diversos filmes. E ele é um pai que é exatamente essa figura, né? Estereotipada, do cara que não quer ter preocupação com o filho, não quer que ninguém reclame do filho dele, agride o filho e acha que com dinheiro pode cobrir todas as M's que o filho faz. Quando o filho dele faz alguma besteira na escola, e faz diversas vezes, o diretor, que é um reitor, né, um padre, quando chama pra conversar, ele muda de tópico, ele fala, quanto vocês estão precisando pra campanha de Páscoa? Como se aquilo cobrisse o que o filho dele faz. Nessa escola a gente vai perceber logo no início, antes dessa história do crime, se bem que no crime aparece um pouquinho no início, mas depois volta numa narração pra gente entender quem são esses garotos. A gente entende ali que todos eles entram num ciclo vicioso de mostrar que tem poder. Eles fazem bullying entre eles mesmos, eles precisam provar o tempo inteiro que uns são mais poderosos que os outros, que nenhum deles é gay, que todos eles têm poder sobre um e outro, enfim, é um show de horrores. Já estava me incomodando essa história, achando todos os garotos extremamente tóxicos, imaturos, enfim, tudo de lixo que pode acontecer. Esses monstrinhos, né, na verdade adolescentes, menores de idade, mas que se sentem, alguns já com 18, acho que se sentem muito poderosos por ter essa redoma dos pais. Aparece até uma família que o pai se preocupa muito com irem à igreja, na missa. É um absurdo as outras famílias serem da igreja católica, né, da escola católica, e não irem à missa. Mas ele não percebe o quanto os filhos dele estão ali, tentando sair, mas não conseguindo, sendo contaminado, na verdade. E o outro, um verdadeiro demônio ali, um cara que, né, usa... Ele tem uma maldade dentro dele tão grande, né, que a gente tenta entender se isso é fruto do meio ou se isso é despertado pelo poder que ele tem de poder fazer o que quer. Então isso é muito, muito bem mostrado no filme, mas ficam algumas dúvidas pra gente como sociedade tentar entender uma mente tão doentia e tão cruel quanto essa. É bem mostrado no filme, isso é bem claro, de que há uma transparência ali em se mostrar o quanto
mesmo quem não quisesse entrar nessa dança era obrigado. Eles eram agredidos, eles eram humilhados, enfim, era um show assim de horrores mesmo nessa história. E entre eles, se isso já era péssimo, eles se achavam muito melhores que os outros. E essa história vai contar exatamente em 1975, então, quando um grupo desses rapazes, 3 deles, pegaram 2 moças, que uma tinha pedido carona e tudo com uma amiga, para ir de um local a outro, tinha dado o telefone, ingenuamente as 2 moças, né, foram até a casa deles, né, de um deles, e lá elas foram dopadas, estupradas, uma delas foi morta, e a outra que sobreviveu, eles achavam que estava morta, eles colocaram no porta-mala de um carro. Gente, as cenas são tão fortes, tão fortes. Fala, Rafaela, é forte o quê? Aparece, né, eles estuprando? Não. Aparece sim, elas sofrendo, elas machucadas, elas nuas, eles nus como se nada estivesse acontecendo. Um deles injetando droga nelas para elas ficarem totalmente assim, sabe, sem saber onde estavam. Elas pedindo para eles pararem, eles não parando, eles fazendo em sequências estupros. Uma delas gritando, tentando se libertar, mas não tendo forças por estar ali dopada. É uma cena, gente. Pra quem é mulher, eu acho que vai entender mais ainda o quão indigesto é. Eu tinha lido uma das críticas antes, né, porque eu fiz saber se a história era real ou não, e numa delas, um homem, né, que é crítico, falou assim: é uma semana péssima para os homens, onde vários lançamentos mostram o quão cruel nós somos. Eu diria que o ser humano em si, independente do gênero, é cruel. Mas o homem, há toda uma cultura sexista, monopolizadora, privilegiada, que é mostrada nesse filme, que é hipócrita também, né? De se pensar que aquelas criaturas ali são acima do bem e do mal. Não se entende por que exatamente, ou para uma pessoa boa, por que eles acham que eles têm o direito de fazer o que eles fazem com essas moças. Mas por alguns diálogos a gente entende que eles acham que elas são lixo pela localização onde elas moram, que não é um bairro tão abastado como o deles. Então, por serem moças mais humildes, elas são lixo. Eles se acham tão potentes assim. Há um sadismo, eu acho que é o Ângelo o nome dele, que é uma coisa horrorosa assim de se ver. Enfim, é um filme fortíssimo. Eu até peguei aqui algumas anotações. O nome das moças é Donatella e Rosária. A Donatella, ela viveu até os 47 anos. A Rosária foi morta, né, por eles. E, gente, uma coisa muito importante sobre esse filme é que quando aconteceu essa história, o estupro na Itália não era considerado um crime contra o indivíduo. Ele era algo errado contra a moralidade pública. Então, a partir desse... Eles tinham pego prisão perpétua, os 3, né? Que é o Ângelo, o Andrea e o Gianni. Os 3 pegaram prisão perpétua. Só que eles acabaram sendo soltos por bom comportamento. Esse bom comportamento me mata. Eu vejo que tem aqui no Brasil e realmente é uma coisa assim que, né, é um mal mundial. Esse Ângelo, ao sair da cadeia, matou mais 2 mulheres. Em 2005, se eu não me engano. A Itália, só em 1996, a justiça da Itália... A Itália é bem lixo, igual aqui, né, gente? Essas leis, esses homens, tudo, essa cultura machista. A gente herdou deles, eu sei que eu sou de família também de lá, gente, mas é lixo do lixo. O que a gente tem de ruim, acho que a gente também trouxe um pouquinho de lá, né? Olha, eu vou te contar. Em 96, a justiça italiana reconheceu a violência sexual como um crime. Olha o tempo que demorou, 20 anos para reconhecerem isso como um crime. Eu falei do Ângelo, né? O Andrea escapou da cadeia e morreu no Marrocos. Ele era fugitivo, então ele vivia fugindo e morreu em 1994. O único que ainda está vivo é o Gianni, que está livre por bom comportamento desde 2009. Não se sabe muito sobre ele, não dá entrevista e tal. Gente, enfim... É uma história forte, é uma história indigesta, é uma história que precisa ser sempre debatida. Eu sempre falo sobre isso nos filmes filmes, livros que abordam isso, de por que os homens acham, né, que essa cultura de que eles têm poder no corpo da mulher. O corpo da mulher é público para ele, né? Ele olha aquilo... Se não for da família dele, ou mesmo às vezes, muitas vezes mas se não for a mãe dele, às vezes até a mãe, que as pessoas são insanas,
ele acha que ele tem direito de utilizar aquilo ao seu bel prazer, de fazer maldade, de destruir, né? Enfim, é um sadismo tão grande, é uma maldade tão grande que pessoas que têm bom coração ou têm um mínimo de empatia, a gente não consegue entender o que se passa na cabeça. Eu, particularmente, aqui dando, né, o famoso na minha opinião, eu não acho que essas pessoas têm recuperação. Essa que é a verdade. Pessoas que fazem o que esse Ângelo fez, o que esses rapazes fizeram. Mas o Gianni, de repente, não fez mais nada. Mas já fez. Não vai voltar a vida da moça, sabe? Independente da idade. Ainda pior ainda, mais jovem que é pior. Eu acho que é pior ainda, quanto mais jovem faz um negócio desse, né? Porque não tem nem a maldade do adulto. Enfim, eu acho tudo péssimo, acho que é uma falta de humanidade muito grande. O filme é excelente, eu vou dar nota de excelente, é um filme muito forte, muito impactante. Enfim, gente, eu deixei pra vocês assistirem. Se vocês gostaram do vídeo, não esquece de deixar o seu like, que é importante pra mim, de comentar aqui embaixo e de se inscrever no canal, que aqui tem vídeo, mais um vídeo até por dia pra vocês. Eu vou ficando por aqui, um beijo grande, até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.